Estamos continuando o módulo 1, chamado Sistema de Proteção Escolar e o papel do professor mediador escolar e comunitário na escola. Essa palestra, chamada Conflito e Violência, o que tem a ver com a escola e as pessoas, vai ser ministrada pela professora e psicóloga Mônica Mume, coordenadora de projetos do CECIP. Aproveitem, a palestra é muito boa, vocês não vão se arrepender. Mônica. Oi, minha gente, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui. É para mim um grande prazer conversar com vocês. Antes de eu começar a minha palestra, eu quero contar algumas coisas rápidas e que dizem como é que eu chego aqui para conversar e para falar sobre resolução de conflito, violência, escola, mudança. Eu trabalhei durante 20 anos dentro da escola. Então, a minha relação com a educação é muito próxima e muito apaixonada. Depois de um tempo, achei que seria um grande desafio sair da escola, continuar pensando a educação, mas aí de uma outra maneira. Foi quando, então, eu fui trabalhar no CECIP, que é a ONG a qual eu faço parte. Quando eu estava aqui antes, ouvindo a palestra do Felipe e da Beatriz, e aproveito para agradecer o convite de estar aqui, ao final, muitas perguntas. Que bom! Acho isso ótimo, porque eu me reconheço totalmente nesse lugar das perguntas. Quando eu comecei com essa proposta, me aproximei desse projeto, nossa, eu tinha um número sem fim de perguntas. As coisas foram andando, algumas perguntas foram respondidas, outras tantas, e o mais legal é que novas perguntas surgiram. Então, eu sou muito agradecida a essas perguntas. Se eu não as tivesse, provavelmente eu não estaria aqui da maneira que eu estou, querendo compartilhar o que eu aprendi e deixando muito claro que esse aprendizado se deu no diálogo e na construção coletiva com as pessoas que fizeram parte do projeto Justiça e Educação desde 2005. Quando o CECIP foi chamado para pensar como é que era resolver conflitos no espaço da escola, e aí a Madza, que é a nossa coordenadora pedagógica e autora de um dos livros que tem na pasta de vocês, que é Conflito na Escola, Modo de Transformar. Quando ela começou a pensar sobre a questão do conflito, o que significa isso? O que conflito e violência tem a ver com a educação e com a escola? Isso abriu um leque de possibilidades. Esse projeto foi implementado em São Caetano do Sul, numa experiência piloto com 3 escolas, e ele foi crescendo, e ele foi para Heliópolis, e ele foi para Guarulhos, ele hoje está em São José dos Campos. Então, antes de começar qualquer coisa, é importante dizer que eu aqui estou falando, mas eu estou falando dessa construção que foi produção de conhecimento coletiva. Meu profundo agradecimento por tudo que foi construído nesses lugares todos. E acho que essa é uma questão, o que é essa produção de conhecimento, é o que eu vou compartilhar um pouco com vocês. O que é o CECIP? O CECIP é uma ONG sediada no Rio de Janeiro e a gente atua no Brasil inteiro, o que para a gente é muito bacana, porque é a possibilidade de entrar em contato com a diversidade. O CECIP é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que produz conhecimento, sistematizando-os em publicação, vídeos e filmes educativos, e implementa processos de formação de atores sociais, utilizando uma metodologia de capacitação pautada na facilitação de mudanças educacionais e institucionais.
A gente entende que a escola é um centro estratégico de mudança. E aí eu queria só fazer uma ressalva. Quando a gente entende que a escola é um centro estratégico de mudança, não é para dizer, vocês não sabem fazer, a ONG chega, conta como faz e aí vocês viram. Nada disso. A gente constrói junto. A gente constrói a partir do que as pessoas fazem. A entrada na escola é um convite à reflexão sobre sua prática. Porque cada um de nós pode sempre aprimorar o que faz. Qual é a nossa missão? Contribuir para o fortalecimento da cidadania e para a definição de políticas públicas promotoras de direitos humanos fundamentais. Nosso foco, promover processos de educação e comunicação em direitos e deveres de cidadania, em questões ambientais e de saúde, com ênfase na capacitação de atores sociais. A gente parte do entendimento que a educação pode e deve ser realizada como uma prática de liberdade e de responsabilidade. O CECIP, um dos seus fundadores, foi o Paulo Freire, ainda bem. O primeiro slide que eu trago é para que a gente possa dar uma olhada sobre os elos que nos unem. Conviver é estar entrelaçado com o outro, necessariamente. Essas imagens têm vários tipos de elos. O que parece que a gente precisa pensar constantemente, de forma sistemática, é que elos que nós queremos estabelecer na convivência com o outro. A gente quer elos que nos aprisionam desejos, pensamentos, pessoas, ou a gente quer elos que criam novas formas de estarmos juntos? Isso é uma pergunta e é um desafio. Na hora que a gente convive, o que a gente quer? A gente quer estar com o outro, estabelecendo medidas de controle / punição, ou a gente quer estabelecer uma convivência que pressuponha a conscientização, a participação e a inclusão. Qual é o objetivo dessa palestra? Apresentar a vocês alguns elementos que os ajudem a refletir sobre a responsabilidade de cada um de nós, eu estou me incluindo nessa história, sobre como criar uma cultura preventiva e como que a gente lida com os atos de violência, com as situações de conflito. Meu convite a vocês é que durante a minha fala, seria ótimo que pudéssemos fazer uma grande roda para conversar, mas não daríamos conta, certo? Íamos sair daqui achando que o diálogo não dá certo. Mas que vocês conversem com vocês. A partir das informações que estão sendo apresentadas, o que isso tem a ver com você, com as suas crenças, com seus valores, com a sua prática? E para começar essa conversa, eu queria que a gente fosse lá na escola. Vamos olhar para a escola, sem culpa, mas com vontade de enxergar a escola. Eu trago 4 elementos que eu acho que ajudam nesta reflexão. O primeiro, a escola tem um foco de ensinar. Mas se ele tem um foco de ensinar, necessariamente me parece que a gente vai precisar o tempo todo aprender e refletir sobre o processo de aprendizagem, porque se não ensinar, vai ficar muito descolado daquilo que é o dia a dia, daquilo que é a função da escola. Direito de todos, portanto, precisa promover a inclusão. Esse é um desafio da atualidade, ou já vem sendo. Mas vamos falar desse desafio hoje. Inclusão de todos significa todos. Todos nas suas igualdades e nas suas diferenças. Lugar de convivência. Mas não é um lugar de convivência qualquer.
é um lugar de convivência obrigatória. Eu não vou à escola só quando eu quero. Eu vou à escola todos os dias. Eu como aluna, eu como professora, diretora, equipe de apoio. Então, a convivência se estabelece no espaço da escola a partir dessa condição e desse pano de fundo da obrigatoriedade. Isso coloca questões e isso coloca desafios para essa convivência. Parece que, na medida que a gente olha para essa escola como um lugar de convivência, convivência obrigatória, a gente necessariamente está olhando para as pessoas e suas necessidades. Respeito à diversidade. Se eu realmente, de fato, reconheço a diversidade, eu estou necessariamente estimulando a livre expressão. E na hora que a livre expressão se manifesta, eu necessariamente preciso aprender a lidar com ela. Limite, autoridade, disciplina, tudo isso se coloca, tanto no que é conceitual como no que é prática. Saindo dessa reflexão da escola e avançando para falar sobre conflito e violência, eu faço uma pergunta. E essa pergunta eu faço a partir do que eu experimentei e que venho experimentando há 5 anos nesse processo. Conflito e violência, palavras proibidas em nosso vocabulário ou a oportunidade para compreender melhor sentimentos e necessidades? Eu vou dizer qual era a minha resposta para isso. Ai, não me vem falar de conflito. Está tudo bem, está tudo certo, é só não brigar, é só não falar alto. Não, tudo se resolve, não, está tudo tranquilo. Eu tinha pânico de conflito. Dizer que eu era uma pessoa em conflito era a maior ofensa para mim. Realmente, eu não tinha ideia do que era a possibilidade do conflito. Então, eu faço essa pergunta para que vocês possam olhar sinceramente como é que vocês, antes de começarem a lidar com o conflito e a violência, olhem para como é que vocês veem isso no que vocês sentem. Eu trouxe algumas definições essas estão no livro Conflito na Escola. Eu coloquei algumas, mas eu vou escolher 2 que me são muito especiais, que me ajudam a pensar sobre isso. Conflito é nosso companheiro de jornada mais próximo. O conflito é inerente ao ser humano. Não adianta dizer hoje vou deixar meus conflitos em casa e vou embora sem eles. Não rola. A gente tenta, mas eles fazem parte do dia a dia da gente. É parte integrante da vida e da atividade social. O conflito se origina da diferença de interesses, de desejos e aspirações. Percebe-se que não existe aqui uma noção estrita de erro e acerto, mas de posições que são defendidas frente a outras diferentes. Essa ideia de que não há o certo ou o errado traz uma nova perspectiva do conflito. Porque, de alguma maneira, se eu lido com o conflito, entendendo que tem algo que é certo e tem algo que é errado, eu preciso eliminar o conflito e não lidar com ele. Eu queria que a gente pudesse olhar para o conflito e ver o que a gente aprende com ele. Vamos ver qual é a definição que a gente tem de conflito no que se refere à instituição. Conflito é uma parte normal da vida organizacional, já que as pessoas têm ideias diferentes sobre os poucos recursos disponíveis. A gente sempre vai achar que aquilo que nos é disponível é pouco. A gente vai achar que o tempo de capacitação vai ser pouco. Claro que sim. A questão aqui é, mesmo diante desses poucos recursos, pensar que a questão não é bom ou mal em si mesmo. O que é bom ou mal é o impacto que terá na organização.
o tempo de permanência de vocês aqui não vai mudar. O que vai mudar, talvez, seja a maneira com que vocês vão permanecer o tempo aqui. Da mesma forma, é assim quando a gente tem uma perspectiva, o conflito organizacional. E a violência? Ou as violências? De alguma maneira, a gente foi se acostumando com a violência e ficando mais atenta àquela violência que aparece. Quais são as outras, tantas, que estão no nosso dia a dia? O ato de violência se caracteriza pela imposição da força de um ser mais forte sobre um ser mais fraco. A força pode ser física, que é a mais evidente, mas também psicológica, econômica, política, assumindo um sem número de disfarces, como sedução, coação, indução e omissão. Esses atos podem ser praticados não apenas por indivíduos, mas também por grupos, instituições e governos. Ou seja, como é que a gente vai olhar para a instituição escola? Como é que a gente vai olhar para a violência ou para as violências que estão colocadas a partir dessa definição? Como é que é essa história da força do forte sobre o fraco? O que eu faço com isso? Vamos ver o que o conflito ensina para a gente, entendendo que o conflito não é certo ou errado, mal ou bom. Acho que uma das coisas que eu mais gosto sobre o conflito é que ele nos ensina sobre a nossa condição de ser humano. Faz com que a gente olhe para aquele ladinho que a gente não tem vontade de olhar. Que é aquele lado irritado, de raiva, chateado e tudo mais. Que faz com que a gente olhe para as nossas limitações. E porque a gente consegue olhar para as nossas limitações, a gente consegue lidar com elas. Quando eu comecei esse projeto, um dos momentos mais desafiadores foi descobrir que quando eu quero, eu sou muito violenta. Aí as pessoas me falam, com essa voz tranquila, essa paz, essa violenta não é. Eu sou violenta falando bem baixinho. E aprender a olhar para isso é aprender a olhar para mim e me dar mais possibilidades para olhar para o outro. É criar recursos internos para que eu realmente possa entrar nessa trajetória desafiadora da construção da paz. Descobrir o nosso potencial criativo e inventivo diante do conflito. O conflito, ele traz questões. E ele faz com que a gente possa inventar uma forma diferente de estar. Se eu não estou com o outro resolvendo esse conflito, a minha forma de estar com ele será sempre a mesma. Porque eu não vou buscar recursos, nem ideias, nem possibilidades para lidar com aquela pessoa, não a que eu imagino, mas aquela pessoa de uma outra forma. Aprender a reconhecer sentimentos. Quando eu falo isso, eu tenho falado isso para as escolas e estado nas escolas conversando sobre o que é isso, reconhecer sentimentos, as pessoas me dizem, brincou, né, Mônica? Pelo amor de Deus, como é que você vai fazer que eu quero começar a reconhecer sentimentos numa época onde sentimentos, meu Deus, nada de sentimentos, vamos ser objetivos, tudo rápido, tudo mais frio, tudo distante, tudo isso, tudo aquilo. Eu entendo, eu concordo, eu acho que isso realmente é um fato, é um dado de realidade. Mas eu gostaria de que a gente pensasse que o sentimento está aí e ele é disparador de inúmeros processos. Então, que a gente possa olhar para os nossos sentimentos e expressá-los de forma verdadeira e legítima. Como é que a gente olha para os nossos sentimentos, sem sair pedindo desculpas ou pedindo para que os nossos alunos peçam desculpas, se realmente não é isso que está os fazendo conectar com eles próprios? Nesse sentido, acho que o desafio tem sido a escola fazer um exercício desse novo paradigma.
orientado por uma prática educativa pautada nas pessoas, seus sentimentos e suas necessidades. Mas vocês podem me dizer, mas a gente sempre fez assim. Eu não sei. Eu acho que a gente tem que olhar. A minha fala vem no convite de realmente revisitar o espaço da escola, olhando de que maneira o conflito e a violência vai se entrelaçando na dinâmica de convivência de uma forma que às vezes a gente não sabe como se deu, mas ele se dá de alguma forma. Ele tem razões para estar ali. Ele tem razões porque pessoas convivem, mas eles têm razões que são originadas na própria prática educativa. Então, o que a educação tem a ver com o conflito? Uma opção concreta, me parece, é trazer de forma efetiva para o espaço escolar uma forma de resolução de conflito que estimula o diálogo, a responsabilização dos envolvidos e o comprometimento das pessoas na solução do fato, considerando os sentimentos e necessidades não atendidas quando o fato ocorreu. Lógico que a gente busca o diálogo. Lógico que todo mundo que está aqui, todas as vezes que se depara com um conflito, de alguma maneira busca o diálogo, a conversa, este tipo de resolução. Agora eu queria fazer uma pergunta. Será que a gente realmente dialoga? Eu não sei. Hoje eu tenho claro o quanto foi importante para mim pensar sobre essa palavra que a gente usa com uma certa tranquilidade. A gente tem um diálogo ou a gente tem um monólogo? Quando uma situação de conflito acontece, 2 alunos chegam diante de nós, a gente os deixa falar? Ou a gente fala por eles? A gente se sente responsável pelo que está acontecendo ali? Muitas vezes. Portanto, a gente não dá a possibilidade para esses 2 alunos se conectarem com aquilo que eles fizeram e se responsabilizarem por eles. Quantas vezes, diante de uma situação de conflito ou de uma prática violenta, eu cheguei diante de um aluno, de um professor, falei por eles, disse que não estava certo, disse que eles sabiam o que ia acontecer e, no final, resolvi por eles. Alguém aqui já fez isso? Não? Eu não sei se a risadinha é que sim, é que não. Sim. Então tá ótimo. Quer dizer, mais ou menos, né? É porque é isso mesmo, a gente aprendeu assim. Não seria diferente. E não temos que jogar essa trajetória fora. Precisamos pensar sobre ela. Um dos ganhos que eu entendo que a educação tem, trazendo para o espaço da escola a resolução de conflito, pensar sobre o diálogo é dizer, opa, peraí, pode criar-se uma outra dinâmica aqui. Pessoas conversam, e eu deixo essas pessoas conversarem. Pessoas têm condições de se escutar. Vou fazer uma outra pergunta, que é um pouco mais desafiadora. Enquanto eu estou falando, vocês estão escutando absolutamente tudo que eu estou falando? Ou vocês já deram uma viajada assim, em alguns outros assuntos? É para a gente pensar o quanto é difícil escutar. Eu, olhando daqui, estou achando que está todo mundo super atento a mim. Mas não necessariamente está, e eu estou tranquila, quer dizer, mais ou menos. Né? Porque escutar é um exercício. E o diálogo só se dá quando um fala, efetivamente tem espaço para fala, e o outro efetivamente tem a possibilidade da escuta. Então, não sei se é tão simples assim a gente dizer, não, a gente já está fazendo. Sim, a gente está buscando sempre fazer, mas a gente tem outros recursos que tanto a Cris como o Adolfo vão falar muito melhor do que eu sobre esse detalhamento. O que a gente quer é a formação de sujeitos autônomos, responsáveis
e protagonistas das suas próprias vidas. Isso nos inclui, professores. A gente também quer ser um sujeito autônomo, protagonista, responsável. Por isso é preciso que a gente se perceba nessa redefinição, nesse outro paradigma, podendo se colocar nessa aventura bacana que é aprender, se revisitar, ver valores e ver como é que a gente pode estar diante do outro de uma outra forma. Quais são os princípios que nos ajudam a olhar para essa prática que tem sido muitas vezes punitiva e que, para mim, a prática punitiva tira tudo isso que eu acabei de colocar aqui, que é a questão da responsabilização. Eu falo, eu indico o que foi feito, eu digo o que vai ser colocado e, no final, está tudo resolvido. Agora, só eu fiz esse movimento. O que a gente busca quando a gente traz uma prática restaurativa? A gente busca conexão com os sentimentos e necessidades, responsabilidade pelo ato cometido, empatia e compreensão mútua. Empatia é uma palavra que eu escuto há muito tempo, mas eu não sei em que medida, quanto tempo eu demorei para realmente entender o que era empatia, e não entender na cabeça, entender no sentimento, no corpo, na possibilidade de se abrir para o outro. Empatia, para mim, só foi possível na hora que eu realmente comecei a fazer um exercício de escuta do outro, não de escuta de mim mesma. Quando a gente está em conflito, muitas vezes a gente escuta a gente e não o outro. E escutar o outro é a possibilidade de resolver. Por último, a questão do diálogo e da escuta ativa. Ok, a gente tem a escola, a gente tem um conflito, a gente tem a violência, a gente tem um desafio, significa que a gente tem um processo de mudança. O que me parece que vocês começam a fazer, e aí escutando antes na outra mesa, Felipe falando que o professor mediador não é um mediador, né? Eu fiquei pensando, é interessante, realmente tem algo aí que precisa ser visto, que é assim, sim, tem um momento aí que tem o ato da mediação, tem o procedimento de resolução, mas parece que antes disso tem algo que é a mudança e a conexão com vocês. A primeira etapa desse processo são vocês, é cada um se olhando, se percebendo, se indagando. A partir daí, sim, eu posso começar a decidir se essa mudança vai intervir na dinâmica social. Algumas vezes eu já escutei, Mônica, nossa, como eu mudei depois que eu comecei esse processo. Só que eu não quero fazer uma mudança institucional. Poucas pessoas falaram isso, mas elas falaram. A tarefa de vocês passa sim por aí, por um revisitar do que vocês acreditam, do que vocês fazem, até podem chegar à conclusão, caramba, eu acredito realmente nesse caminho, e a minha história de vida profissional se conecta totalmente com a decisão de ser um professor mediador, de ter um espaço na escola onde a gente comece a olhar a questão institucional do conflito, da violência, mas é preciso um tempo, e um tempo aonde vocês possam fazer o exercício do contato institucional. O conflito e a violência têm causas e têm impactos institucionais. Não adianta a gente entender que vai realizar um procedimento se aquilo não traz uma provocação para essa instituição. Eu gosto muito dessa definição. O homem que age é um agente que delibera sobre coisas porque está consciente de suas finalidades, busca sentido pessoal e coletivo em tudo que faz. E acho que o ato de mudar ele tem a ver com trazer significado, oferecer entendimento e possibilitar orientações. Essa pergunta que está aí embaixo é uma pergunta que eu tenho feito para muitas pessoas. E parece que, de alguma maneira, a resposta vai sempre nesse sentido. A ausência
de resultados na ação em curso. Mas aí, eu entendo que tem a ausência de resultados, eu entendo que a mudança institucional é fundamental, mas e aí, como é que ela se dá? Eu, particularmente, acho que ela se dá por 3 pontos essenciais. Ela se dá por meio de perguntas, necessariamente. Lógico que essas perguntas, na busca das suas respostas, e elas precisam vir. Mas eu não mudo se eu não tiver perguntas. Se tiver tudo equacionado, se nada me provoca uma inquietação, eu realmente acho muito difícil a busca pela mudança. A mudança orientada, a mudança sentida, a mudança que eu sei porque eu estou fazendo. Hoje em dia todo mundo fala em mudança. Mudança, mudança, o mundo muda, tudo muda. É verdade isso. Agora a gente precisa observar um ponto interessante. Mudança não é só para melhor. Então, mudar é um ato de coragem, mas é um ato que tem que ter objetivo, meta, definição. Tem conexão direta com processos de atualização. A mudança tem a ver com outras respostas que eu vou buscar a partir das perguntas, mas tem a ver com alguma coisa que eu preciso fazer diferente diante do contexto onde eu estou inserido. A escola hoje tem desafios ainda bem diferentes do que tinha há 10, 20, 50 anos atrás. Ela tem, porque todos nós somos diferentes. E é um convite a percorrer caminhos de forma não linear. Isso é a parte que eu mais gosto. Lógico que quando eu saio do atraso para ir para o avanço, né? Na hora que estou voltando um pouco, porque não deu certo, eu não gosto muito, não. Mas eu gosto de entender que eu não vou fazer um processo de implementação de nada novo ou nada que provoque uma inovação, achando que eu só vou seguir reto e de que tudo absolutamente vai corresponder ao esforço e à minha energia. É muito esforço, é muita energia, sim. Mas eu gostaria que a gente olhasse não só para aquilo que aparentemente está dando certo, mas que a gente olhasse para os processos que estão sendo implementados. Algumas inquietações. A forma com que atuo traz resultados satisfatórios? A maneira que trato as questões cotidianas respondem aos desafios atuais? Posso entender uma situação trazendo outras perspectivas? Acho que sim. Acho que a gente pode fazer e deve fazer o exercício de entendimento e de compreensão de uma mesma situação de várias formas. Então, as pessoas são formadas na cultura e produtoras de cultura. Vocês concordam com isso? Ah, muito melhor, muito melhor. Então, se todos concordam com isso, a gente está produzindo uma cultura. A cultura de paz. Às vezes não tão de paz. Então, será que a gente também produz violência? A gente produz violência. Então é importante, e aí essa minha fala não tem nenhum julgamento de valor aqui, tá? Tem uma fala que é assim, a escola produz também violência. Ela tem, sim, algo que no seu contexto, no seu entorno, na comunidade, nas questões sociais, que trazem a violência para a escola? Claro que sim. Mas a escola, por si só, produz violência. Então, assumir isso, assumir na lógica não da culpa, mas na lógica da responsabilização, é poder fazer uma escolha. Porque da mesma forma que eu produzo violência, eu posso produzir a paz. Eu queria muito que na hora do cafezinho, na hora que vocês saírem daqui, darem uma passeada, na hora que tiverem com intervalo, pensassem, eu posso fazer alguma coisa diferente para mudar essa dinâmica onde eu estou inserido? Eu entendo que sim. Muitas vezes, a gente se coloca
distante da possibilidade da mudança, porque diz, mas ali, não, mas não sei o quê, mas o outro tem... Qual é o meu poder, no bom sentido, de mudar, de fazer uma escolha que interfere na produção de uma cultura diferente? E analisando essa cultura, e essa cultura que a gente pode pensar sobre o espaço da escola, será que a gente pode dizer que a gente está cuidando da questão da igualdade, ou está falando da desigualdade e da diversidade de forma atenta? Ou será que muitas vezes a gente está confundindo esses dois conceitos? Dizendo que a diversidade precisa ser respeitada, sem cuidar de que a diversidade é possível numa base de igualdade. Não, diversidade não é justificativa para a desigualdade. Soluções reducionistas e deterministas. E aí eu gostaria assim, de ser extremamente transparente com vocês. Acho que a gente traz a punição, e aí a punição é reducionista, sim. Porque não nos ajuda a resgatar e reconectar esse indivíduo e essa situação institucional que está sendo colocada para nós. O significado de conviver. Todo mundo aqui sabe da importância de construir normas. A gente tem um manual, que, vocês receberam um manual. Muito se fala do contrato de convivência. Sim, isso é sabido por nós. Eu não tenho dúvidas disso. O que eu queria trazer é para que a gente pensasse se essas regras, normas e leis estão a serviço de quem e do quê. Qual é o significado disso para nós? E aí, eu queria perguntar para vocês, para que vocês pudessem pensar, e eu tenho pensado muito sobre isso. Será que só precisamos olhar para a convivência dos nossos alunos e, portanto, criar normas com sentido para eles? Ou a gente tem uma norma que também precisa ser construída entre nós, professores? Nós também convivemos no espaço escola. Como é que a gente está olhando os diferentes segmentos da escola e os diferentes seres humanos que estão na escola? Como conflito e violência são identificados e resolvidos? Como é que a gente tira essa fumaça do nosso olhar, que muitas vezes nos leva a banalizar tais situações? As instituições quase sempre trabalham na lógica da exclusão e punição. Eu trago aqui, agora, uma definição de justiça restaurativa. Quando eu comecei a trabalhar com essa história, durante um tempo, eu achava que justiça restaurativa era a justiça dos tribunais, que só tinha a ver com juízes, promotores e jovens que tinham cometido atos infracionais. Vários parceiros me ajudaram a entender isso, e hoje eu sei no exercício do fazer, que a justiça restaurativa é o resgate da justiça como um valor. E eu trago a definição do Dr. Egberto, que é um dos grandes parceiros na construção dessa proposta, muito voltado para a educação, estando junto para pensar o que é essa questão da educação. Ele diz: a proposta da justiça restaurativa recoloca a justiça como um valor e traz dimensões que podem criar ações de reequilíbrio social, onde a necessidade de todos os envolvidos sejam concomitantemente atendidas, sem exclusão, e as consequências do ato ofensivo sejam defrontadas e trabalhadas. A busca da justiça como um processo transformativo, onde o aspecto jurídico se faça presente, sem ignorar outras abordagens sobre a realidade que contribuem para a ressignificação, por exemplo, das relações sociais e seus conflitos. Pensando muito, porque no começo dessa proposta me disseram: mas, Mônica, afinal de contas, o que justiça restaurativa tem a ver com a educação? Sai um quadro que tenta um pouco fazer essa conexão. Resolução de conflito e educação, os dois querem olhar para as pessoas estão no centro.
O foco é nos sentimentos, é olhar para o espaço da convivência. É a importância de garantir o diálogo, a escuta e a responsabilização, para que se possa entender a questão. O processo formativo também busca o exercício do diálogo, da livre expansão das ideias. Então, como fazer para que essas relações rompidas possam perpassar pelas necessidades não atendidas e resolvidas? A gente está falando de pessoas, de sentimentos, de emoção, de dor. A gente está falando de vida. E o espaço da escola, que todos aqui sabemos muito bem, brota vida. É dinâmico, é intenso, é desafiador. É disso que a gente está falando. No momento que a violência aumenta no ambiente escolar, é hora de se buscar com maior intensidade restaurar ou implementar um ambiente de acolhimento e generosidade. E, neste sentido, nenhum procedimento que visa resolver conflitos pode ser realizado que não seja a partir do que as pessoas precisam. Inclusive de vocês mesmos que vão estar nessa difícil tarefa. Eu queria que a gente fizesse agora um exercício, e eu coloquei o adolescente, mas vocês, na hora de pensarem junto comigo isso, podem colocar o professor, o diretor, o responsável, enfim. Vamos ver como é que é esse exercício do olhar, de mudança de olhar. Muitas vezes o adolescente ele é visto através de um rótulo, que traz o seguinte: bagunceiro, indisciplinado, sem compromisso, vulnerável a influências negativas, não sabe o que é da vida. Muitas vezes eu já vi os jovens sendo definidos dessa forma. Vocês já viram isso? Ah, o pessoal está bacana. Eu queria que a gente pudesse, talvez, olhar esse adolescente, primeiro, como pessoa. Segundo, tirar o rótulo e colocar possibilidades. Que a gente fosse lá e, assim, quando eu escrevi isso, eu fui um pouco lá na minha adolescência. Eu não era bagunceira, não, super disciplinada, era até chata. Mas, assim, tinha uma coisa assim, tinha muitas necessidades e sentimentos, e brotava uma confusão interna que era imensa. Não sei se a minha mãe e meu pai achavam que eu era vulnerável a influências negativas, mas eu tenho certeza que eu era extremamente curiosa e desejosa. Extremamente. Além de achar que eu ia dar conta do mundo. E eu realmente queria muito saber o que eu queria da vida, mas era difícil naquele momento. Então, acho que assim, são 3 pontos que eu trago para a gente pensar como é que a gente olha para essa pessoa que está diante da gente. E a escola, muitas vezes, ela traz alguns rótulos para poder organizar a convivência das pessoas. A questão da disciplina é um ponto fundamental e de muita discussão. Por quê? Aprender a conviver em um marco de regras determinadas é uma das funções atribuídas à educação. Devemos questionar que tipo de convivência que aspiramos a viver. Não sei se a gente tem que ficar dizendo disciplina, 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 ou a gente tem que entender o que a gente quer dentro do espaço da escola no que se refere à convivência e à formação desses indivíduos. Nesse sentido, eu acho que é importante que a gente questione que muitas vezes a educação tradicional nos coloca, que é o conformismo e a obediência. E para a gente ir terminando, eu queria dizer a vocês que eu acho e já vi espaços produzirem paz, instituições se perceberem violentas e cuidarem disso. Já vi instituições fazendo processos incríveis de mudança, a partir das mudanças individuais, com o procedimento, com a técnica, com o círculo restaurativo, com tudo que há de possibilidades para o processo de transformação. Mudança é um processo
que se sustenta na reflexão sistemática e na possibilidade de implementar ações que efetivem novos resultados. Eu já temia que eu não ia conseguir dar conta de falar tudo, mas a parte finalzinha da minha apresentação está escrita no material que vocês vão receber. E no final tem meu e-mail e eu estou super disponível para responder perguntas. Esses 2 próximos slides, para encerrar a minha fala, é o seguinte: eu falo de participação, de inclusão, de jovem, da gente poder ter uma educação que é de estabelecer a livre expressão, a convivência, Então, tem que, no mínimo, mostrar um pouco do que é fazer isso, né? Então, eu trouxe 2 cartazes, e mais 2 que eu vou mostrar, que foram construídos, elaborados do começo ao fim, pelos jovens de escolas estaduais no Rio de Janeiro e em Minas, e eles foram convidados a pensar e falar suas opiniões sobre a AIDS. Eles não falam da mesma maneira que a gente, são muito mais criativos às vezes. Convidar os jovens a participarem é deixar que eles falem do jeito deles, da maneira deles, da forma deles. Então, aqui tem uma equação, e ali, não sei se está dando para ver direito, tem um copo de camisinha ou um copo cheio de medicamentos. Esse aqui, das tomadas, eu vou dizer a vocês que eu demorei o maior tempo para entender, tá? Meu filho, de 14 anos, falou: mãe, pelo amor de Deus, olha o que está sendo escrito, está vendo aí, olha aí, presta atenção, né? Vocês entenderam fácil? Eu demorei. Eu não estava entendendo nada. Mas é a forma que eles têm de expressar que é muito, muito bacana. E o outro, que não sei se está dando para vocês verem, é um dominó, um jogo de dominó, e vários caindo e um que está em pé com uma camisinha em cima. Vocês têm um desafio incrível, que é descobrir, inventar o que significa, na prática, ser um professor mediador. Acho super possível vocês conseguirem. Algumas dicas. Ouçam a comunidade, mas compartilhem com elas a escuta. Não só ouçam, voltem e contem o que vocês ouviram. Busquem parceiros. Não se faz absolutamente nada sozinho. Parceiros dentro e fora da escola. Consolidem a proposta, sim, mas não sejam inflexíveis. Revisitem, vão lá e volta, muda, escutou, aprimora. Lê uma coisa, vai lá, dá um de professor mediador investigativo, investiga as possibilidades e avalie sempre o processo, mas não só os resultados, mas fundamentalmente como vocês caminharam. Muito, muito, muito obrigada.